Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Manda Aqui Solidário. É muito bom ter você com a gente nessa tarde. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, e você está na programação do Manda Aqui Online. Manda Aqui Online, nós temos na nossa grade programas diariamente de segunda a sexta-feira. E eu já quero te convidar a participar dos outros programas também. Às segundas-feiras nós temos o programa Praise com a Thalita Estevanato, que é ministra de louvor aqui da igreja. Às terças-feiras você está assistindo o Manda Aqui Solidário. Quarta-feira nós temos o culto da bênção familiar, esse ao vivo, com o derramar do poder de Deus através da palavra, dos louvores. Participe. Às quintas-feiras nós temos o MandaCast, super divertido, te convido a assistir. E às sextas-feiras uma programação para os casais, que é o Aliança de Amor, com o pastor Toninho e a Catinha. Tá? Assista, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tenho certeza que vai te trazer momentos de alegria, de descontração, e vai ser muito bom. Bom, para você que já nos conhece, que acompanha os nossos programas, eu quero mais uma vez contar com um pouquinho da sua paciência, porque eu preciso passar algumas informações importantes para quem está assistindo hoje pela primeira vez. O Manda Aqui Solidário é o programa da Igreja do Brasil para Cristo que tem como foco principal falar das ações sociais /solidárias que a igreja desenvolve. Nós estamos localizados aqui no bairro do Lausanne Paulista, na Avenida Ultramarino, número 616. Esse é o endereço do nosso templo. E a nossa igreja é muito atuante no bairro desde 30 anos. Nós temos um dos braços sociais da igreja, é o Instituto José Sampaio da Silva, que há mais de 30 anos atende a comunidade aqui da região, com entrega de cestas básicas, com entrega de alimentos não perecíveis, ou melhor, perecíveis, né, que é a parte de feira, com a entrega de medicamentos, com a ministração de cursos. Tem uma programação vasta. Conheça, Instituto José Sampaio da Silva. No final nós vamos passar o endereço. Nós temos também o SAM. O SAM, esse acróstico, significa Serviço de Assistência Missionária. O SAM, ele funciona aqui também na Avenida Ultramarino, num prédio anexo que nós temos, e o SAM está direcionado a cursos para a comunidade e também para a igreja. Então tem cursos de artes, tem cursos de música, tem cursos pedagógicos, tem uma série de cursos. Funciona todo sábado das 9 ao meio-dia, dirigido lá pelo presbítero Rediane e pela sua esposa Vanessa. E temos também o GEAS. O GEAS é Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. O GEAS ele atua de forma interna e externa também. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o detalhe. E o nosso programa ele tem 3 objetivos muito bem definidos. Um dos objetivos, e o primeiro deles, na verdade, é mostrar aquilo que nós fazemos, a forma com que nós fazemos, para te influenciar, para te levar, você que tem o desejo de fazer um trabalho social, seja na sua igreja, na sua comunidade, independente do teu credo religioso, porque todas as pessoas que estão nas ruas ou que estão nas comunidades ou que têm algum tipo de necessidade, isso é uma coisa inerente do ser humano, isso não tem a ver com a opção religiosa dela. Então você também, que professa uma fé diferente, não tem o menor problema. Então o nosso primeiro objetivo qual é? Te incentivar a fazer também, a replicar essa ideia. O segundo objetivo que nós temos é de despertar o desejo do voluntariado de forma mais direta. Como que é isso? Exemplo, nós temos as ações que a igreja pratica e você, independente, volto a frisar esse ponto, independente da sua religião, você pode participar dos trabalhos da igreja, você pode se voluntariar. Se você dispõe de algum tempo durante o dia, à noite, madrugada, final de semana, pode ter certeza que você vai se encontrar e vai encontrar alguma coisa boa para fazer. Jesus, ele disse que é muito melhor dar do que receber. E eu tenho certeza que se você já fez alguma coisa de trabalho solidário, social, você sabe do que eu estou falando. Se você não fez, eu te convido a fazer. E o terceiro objetivo é angariar recursos, doações, para que nós possamos manter esses trabalhos que eu mencionei aqui. Nós temos os recursos que vêm da igreja, que apoiam esses trabalhos, né? Mas nós precisamos de mais, até para atender mais pessoas. Então, o objetivo também é divulgar os trabalhos com a intenção de conseguir parceiros para patrocinar
as nossas ações. Então esse é um overview bem rápido daquilo que nós fazemos. Eu te convido depois a entrar na nossa playlist e assistir os programas anteriores. Toda semana tem um assunto diferente, tem uma pessoa diferente, ou uma série, né? A mesma pessoa durante 3 ou 4 programas. Eu sei que se você se interessa por essa causa, se você se interessa pelo voluntariado, pelo trabalho social, tenho certeza que você vai gostar. E antes de falar sobre a nossa convidada, eu quero talvez tirar uma dúvida sua, talvez matar uma curiosidade sua. Pastor, por que você fala hora social, hora solidário? Eu vou te explicar por quê. Desses trabalhos que eu mencionei aqui, o Instituto é o mais antigo e depois veio o GEAS. O GEAS ele está no 9º ano, tá? Ele nasceu em 2013. E quando o GEAS nasceu, de forma despretensiosa, ele nasceu com um objetivo: atender as pessoas em situação de rua que passavam frio no inverno terrível que fez lá em 2013. Então esse foi o objetivo. E o trabalho cresceu, se desenvolveu e precisava pôr um nome nesse grupo de malucos que saía de madrugada para entregar sopa, para entregar cobertor. E eu pensei, um grupo de evangelismo, por quê? Porque o evangelismo, ele é o pano de fundo, ele é a plataforma. Quando nós saímos às ruas para fazer qualquer tipo de ação, a ação ela é bem-vinda sim, mas o principal é nós mostrarmos Cristo para as pessoas, é mostrarmos para as pessoas que estão de repente desiludidas, que estão na rua sem opção, sem esperança, que existe uma resposta, que existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então, por isso, o grupo de evangelismo. E aí vem as ações, né? Ações sociais? Não, ações solidárias. Mas por quê? Fala logo. Vou explicar para você. Os órgãos governamentais, eles fazem ação social. Só que os órgãos governamentais, eles não estão preocupados com a vida das pessoas. Eles não estão preocupados com o destino das pessoas. Ao passo que, quando nós falamos de solidário, como o próprio nome diz, de solidariedade, de estar junto com a pessoa, de ser empático, se colocar no lugar da pessoa. Então, a solidariedade das ações, ela remete à questão de que nós nos preocupamos com aquelas pessoas. Nós queremos melhorar a vida daquelas pessoas enquanto elas estão aqui na Terra, mas principalmente ensiná-la, acompanhá-la, mostrar para ela como ela vai viver na eternidade. Então, por isso, nós chamamos de ações sociais, né? Mas até como uma forma de expressão, mas de fato elas são ações solidárias, porque nós de fato nos importamos com as pessoas. Nós somos pessoas normais, como qualquer outra, que trabalha, que estuda, que corre, mas nós sempre dedicamos um tempo da nossa semana para fazer alguma coisa em prol dessas pessoas. Então, imagina que alguém que tem uma semana corrida de trabalho, de repente numa sexta-feira à noite, sair da igreja 11 horas da noite, 11h30 da noite, e passar boa parte da madrugada na rua, atendendo essas pessoas, não tem outro sentimento que nos mova a não ser o amor, a não ser nos solidarizarmos com essas pessoas que estão na rua. Então é isso. Hoje, a pessoa que vai estar compartilhando as experiências com a gente aqui é uma irmã muito querida, uma irmã pela qual eu tenho um carinho muito grande e que trabalha com a gente no GEAS e tem funções, papéis muito importantes. Hoje, nós vamos receber aqui para compartilhar com a gente das experiências a irmã Silmara Costa, membro do GEAS. Seja bem-vinda, Silmara. Obrigada, pastor. É um prazer para mim, uma honra estar aqui nesse programa. Muito obrigado. Eu me sinto honrado também com a sua presença. Obrigada. Silmara, fala para a gente, embora eu conheça, mas para as pessoas que não conhecem, quem é a Silmara? O que você faz? O que você gosta de fazer? Você trabalha com o quê? Fala para a gente. Bom, a Silmara, primeiramente, é uma serva do Senhor. Amém. Essa é a minha definição hoje e é como eu me sinto. Eu tenho 49 anos, tenho 2 filhos, o Pedro e o Paulo. Sou a avó da Luma, da Alice e do Miguel. Olha. Umas bênçãos, assim, é muito bom ser avó. Eu trabalho há 10 anos numa instituição de formação profissional, né? Eu trabalho no Senai, sou orientadora educacional lá. Trabalho que eu desenvolvo há 10 anos e que tem sido muito importante, sobretudo depois do momento da minha conversão, porque eu compreendi que eu tenho um propósito naquele lugar. E antes eu não via isso, antes era apenas o meu trabalho. Né?
Estou no GEAS há 2 anos, né? Vim para o GEAS no momento da pandemia, até motivada pelo tempo mais livre que eu tinha, naquele momento em que as pessoas estavam isoladas e o trabalho passou a ser remoto e home office, então isso me possibilitou ter mais tempo para servir. É óbvio que nós temos princípios para servir, né, que é disposição, disponibilidade e vontade, mas aquele foi um momento bastante oportuno para começar a servir no GEAS e que hoje é o meu amor. O GEAS eu digo que é o meu amor, porque eu amo servir no GEAS, independente do tempo que às vezes é curto, sim. É verdade, é verdade. Muito bom. Eu sempre gosto de dizer que tem pessoas que pensam que a gente não faz nada da vida, né? Por quê? Porque você vê, uma pessoa ocupada como você, com as coisas da Silmara, pessoalmente, ocupada com as coisas do reino também, e sempre encontra tempo para fazer alguma coisa a mais, né? E quando a gente convida alguém para fazer alguma coisa, ou quando a gente pergunta a alguém por que ela não faz alguma coisa, ela fala assim, não, eu não tenho tempo, né? Então, assim, essa pessoa que às vezes só trabalha, né? Só trabalha, diz que não tem tempo, então ela automaticamente ela está subjetivamente dizendo que nós somos desocupados, né? Então... É verdade. E não somos. E não somos, né? E não somos. Mas legal. Ô, Silmara, por que você resolveu fazer parte do GEAS? Pastor, antes da minha conversão eu orava pela igreja que eu iria ser membro. E nem sabia que o que eu fazia era uma oração. Eu passei 7 anos visitando igrejas e nenhuma eu me sentia confortável nos assentos, porque eu acho que eu também, ainda num processo antes da conversão, eu não me via como uma cristã verdadeira. Então, eu passava nas igrejas avaliando. Né? E algumas coisas eu percebia e eu me incomodava. Uma delas é que as igrejas que eu passei não tinham um trabalho social para fora. Tá. Né? Serviam aos irmãos da igreja. E isso para mim foi sempre uma coisa bastante importante. Então nas minhas orações eu pedi a Deus que quando eu servisse uma igreja, quando eu membrasse em uma igreja, que ela tivesse um trabalho social forte para fora, e eu gostaria de servir nesse trabalho. Né? E quando eu encontrei no GEAS a realização, né, dessa oração, né, eu vi que Deus ouve a gente mesmo. Além disso, eu trabalhei alguns anos numa associação, numa ONG, voltada para a área da saúde. Desse tempo, durante um ano, eu fui agente comunitário de saúde. E ali eu falo que foi assim a minha mudança para o olhar, de olhar para os problemas das pessoas. No meu primeiro dia de trabalho, eu me lembro que eu não gostei muito de entrar naquele ambiente, porque na minha cabeça eu ia respirar doença, eu ia atrair doença para minha família, para mim, um pensamento que hoje eu me envergonho. E aí trabalhei durante aquela manhã e como era perto, a unidade de saúde era perto da minha casa, eu saí para almoçar e com a decisão, eu não volto mais para esse lugar, não quero trabalhar nesse ambiente. Almocei e no final do horário de almoço eu resolvi terminar aquele dia pelo menos. E aí eu voltei para aquele lugar. Quando eu cheguei lá, essa imagem para mim é muito clara na minha mente até hoje. Eu encontrei uma senhora que estava sentada no banco, né, num banco lá da unidade, e ela estava muito triste. Ela não chorava, mas eu via que ela estava muito, muito triste. E ela estava olhando para os pés dela e o pé dela estava enfaixado, com uma atadura muito suja, né, cheia de purulência, e uma poça de água assim, ao redor dela, né? E aquilo fez doer o meu coração, né? Eu lembrando disso agora, a emoção volta de novo. Fez doer o meu coração e eu senti pena daquela mulher, compaixão por aquela mulher. E fui conversar com ela. E ali eu esqueci se eu estava respirando a doença, como eu estava falando de manhã, né? E ali despertou o meu amor pelo trabalho e eu acho que pelo outro, né? Eu tive um olhar naquele momento para os problemas dos outros de uma outra forma. Acho que antes eu vivia numa bolha. Às vezes a gente precisa desse choque de realidade, né? É verdade, pastor. A partir daí, o meu trabalho, de certa forma, sempre foi voltado para pessoas. Hoje, como eu disse, eu sou orientadora educacional no Senai, e o meu trabalho é
90% voltado para pessoas. Eu tenho um trabalho burocrático robusto também, mas ele sempre fica secundário se for para atuar com pessoas. Então, na instituição eu sou treinada para isso, né? Em várias áreas para lidar com as questões de saúde mental, saúde física, o acompanhamento pedagógico mesmo, propriamente dito, mas também para lidar, eu sou um pouco... Psicóloga. Um pouco psicóloga deles, mas não tenho formação nessa área, não. É só na prática, né? É só na prática, Acho que Deus dá as vivências para a gente conseguir agir na vida das pessoas, né? Acho que por isso que a gente vive tantas coisas na vida, né? Com 50 anos eu já vivi algumas coisas, né? É verdade. Você sabe que isso que você falou é muito importante, porque assim, seja qual for o histórico de uma pessoa, sejam quais forem as dores que ela passou, os problemas que ela teve, não importa a dimensão desses problemas. A Bíblia fala que Deus ele tem um poder maravilhoso de transformar a maldição em bênção. Então hoje eu vejo isso de uma forma muito clara no trabalho que a gente faz na rua, porque eu vou te dar um exemplo. Eu me converti, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, e até então eu fiz muita coisa errada, né? Mas hoje, por exemplo, eu não posso chegar do lado de uma pessoa dessas que a gente encontra na rua, em situação de rua, ou por abandono, ou por questão de droga, eu não posso dizer para ele, eu sei o que você está sentindo. Dizer isso com verdade eu não posso. Eu imagino o que ele está sentindo. E no nosso meio tem pessoas que sabem o que ele está sentindo, porque vieram da mesma situação. Então, é o que você falou, a vivência que você teve te leva hoje, né, a poder atuar como uma psicóloga. Porque você não tem o diploma, mas você tem a vivência, você tem a empatia. E isso faz todo o sentido do mundo, faz todo o sentido do mundo. Porque quando você conversa com alguém que passou por aquilo, né, se for um desconhecido, por exemplo, você aborda a pessoa e quando você fala, eu já passei por isso, ele já vai prestar um pouco mais de atenção no que você está falando, né? Então isso é maravilhoso. E nós temos, né, na igreja, como nas igrejas, pessoas que vieram de passados completamente distintos um do outro, mas todos com a sua experiência, e se a pessoa se permitir, Deus usa naquilo que ela foi tratada, naquilo que ela sofreu, para curar outras pessoas, né? Então, Deus faz de forma maravilhosa sempre, né? É verdade, pastor. Maravilha, maravilha. Nós separamos um material, né, com algumas fotos aí do trabalho que a gente desenvolve para você estar comentando, né? Então, isso é muito bacana, né? Enche a gente de orgulho, né? Da gente poder ver registrados os momentos que a gente vive, né? É verdade. Aí é um momento da entrega de cestas, né? No terceiro sábado é feito a entrega de cestas para as pessoas da comunidade, né, pessoas carentes. É importante ressaltar que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas perderam renda, muitas famílias estão necessitadas, gente que tinha um trabalho autônomo, né, hoje já não tem mais, ou está recuperando aos poucos esse trabalho. E aí a cesta, os alimentos da cesta são muito importantes, porque nós recebemos pessoas que às vezes têm 4, 5 pessoas na família e ninguém trabalha ou vivem, né, do trabalho informal. Então esse momento da entrega das cestas é bem importante. É óbvio que nós oferecemos o alimento perecível, mas antes nós apresentamos o alimento que é imperecível e é o mais importante. Com certeza, né? Com certeza. Aí um momento de afetividade, né, porque sempre, nunca tem uma rotina, né, sempre a gente coloca um projeto para esse dia, mas sempre as pessoas trazem coisas aí diferentes. E o afeto é bem importante, elas são muito carentes de afeto também, né? Então, sempre tem um abraço quentinho esperando. Muito bom, muito bom. Mais uma pessoa recebendo a cesta, né? Nós podemos lembrar também que a entrega das cestas, infelizmente, ela tem que atender alguns critérios, porque senão o Ministério não dá conta, né? São muitas pessoas que precisam, então nós tivemos que categorizar algumas entregas aí para conseguir dar conta de entregar. Então, por exemplo, as pessoas idosas, elas têm uma entrega permanente, lógico que elas são avaliadas ao longo do tempo, se ainda tem a necessidade, mas a prerrogativa da entrega para as pessoas idosas e as pessoas que podem trabalhar, né, que ainda têm força de trabalho, elas recebem 3 cestas, né, e depois desse período são reavaliadas, né, para durante 3 meses elas recebem, então? Isso, exato. E aí depois disso cessa a entrega, mas
se houver necessidade, a gente espera que não, né, pastor? Mas se houver necessidade, aí eles voltam, mas sempre tem uma análise antes, porque a gente precisa provisionar a quantidade de cestas, né? Os recursos são escassos às vezes. Tá certo. Aí a sopa. E essa sopa maravilhosa aí? Ai, essa sopa é maravilhosa. Sabe que na rua eles falam que é a sopa do pastor Carlos, né? Aí a gente fica assim, você nem sabe que ele também toma sopa como a gente, mas ele não faz. As bênçãos que fazem essa sopa, elas não vêm para a rua. E poderiam ir, né, pastor? Exatamente. Já conversei com 2 irmãs esse final de semana, a irmã Ana e a irmã Lúcia, e elas falaram, não, vamos marcar um dia para nós irmos sim. E você falou que eles falam da sopa do pastor Carlos, e eu costumo brincar e dizer o seguinte, olha, o dia que eles tomarem a sopa do pastor Carlos, nunca mais eles vão querer sopa na vida. Então eu estendo esse comentário para mim, porque eu também não faria uma sopa maravilhosa dessa. Olha aí, essas bênçãos. É importante a gente lembrar, pastor, que entre as pessoas que atuam no GEAS, nós temos membros e voluntários, né? Então, das pessoas que estão aí nessa foto, temos duas pessoas que são membros, né? A irmã Mara, a irmã Maria, a Aninha é membro mesmo, né? E a outra... É a irmã Rosângela. Rosângela, é verdade. Né? São voluntárias. Então, o trabalho do voluntariado no GEAS, tanto quanto dos membros, é muito importante. Sim, né? Com certeza. Todo o trabalho é muito importante no GEAS. Com certeza. E é importante lembrar também que, assim, a entrega da cesta e a entrega da sopa na rua é só a ponta do processo, Exatamente. né? Porque ele acontece bem antes, com a captação de recursos financeiros, os recursos materiais, que são os itens da cesta, as doações para as campanhas de inverno, as doações para o bazar também. Então, é um processo longo e é uma linha de trabalho grande que acontece ao longo do mês, e aí vai culminar lá na ponta, que é a entrega da cesta, que é a entrega da sopa, de cobertores também. Graças a Deus nós estamos numa igreja forte e ativa, como diz nosso pastor, né? É verdade. E que responde bem ao chamado. Mas esse chamado, ele não é limitado, mas os recursos que nós recebemos são limitados, e a necessidade das pessoas não é. É verdade. Então, cada vez mais nós recebemos mais pessoas com mais necessidades. O desejo seria atender a todos, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente conta com a nossa limitação mesmo. Você sabe que você estava falando de membros e voluntários, e é interessante frisar isso, porque, por exemplo, ali nós tínhamos 2 voluntárias e 2 membros. Mas, pastor, qual que é a diferença? A diferença é que o membro é aquele que se compromete, né? Olha, a sopa nós fazemos específicos dias do mês, as irmãs que são membros, elas estão comprometidas, né? E as voluntárias são aquelas que eu chamei no início do programa. Olha, eu quero ir lá um sábado para ajudar, eu quero ir lá uma sexta-feira para ajudar, olha, eu só posso ficar 2 horas, né? E isso tem total liberdade de trabalhar dessa forma com a gente, né? E de ter parte, né, dessa como eu vou chamar essa sopa? É maravilhosa. É maravilhosa. Tá certo. O que mais? Temos mais alguma coisa de foto aí? Essa é a foto da saída, né? Lá a ponta do processo, onde a sopa já está pronta, as roupas já estão no carro, a nossa vontade de disponibilidade está ali a todo vapor, e aí a gente sai para entregar o alimento para as pessoas, né? É muito gratificante esse tempo, porque não é só uma entrega de sopa e nós não estamos atendendo só essas pessoas. Na verdade, nós também somos ministrados por Deus através da vida delas. Verdade. Nós ouvimos muitas histórias ao longo de todo esse tempo, pastor, de pessoas que tinham emprego e perderam, tinham família e perderam. Nós encontramos muitos levitas na rua, perdidos, se perderam para as drogas, se perderam para a prostituição, enfim. É importante a gente ter contato com essa realidade, para lembrar sempre que, assim, a gente está de pé, mas a gente precisa cuidar para não cair. A gente tem que estar sempre muito firmado nisso. E declarar todos os dias a nossa dependência ao Senhor. Sim, é importante, quando a gente sai, o Senhor mesmo propõe que a gente jejue antes, né? Tem esse processo também espiritual, não é só um processo material, né? Um processo espiritual de jejuar
antes das ações, e isso é muito importante, porque nós encontramos uma realidade que é muito distante, às vezes, da nossa. Verdade. Né? Da nossa. Porque a gente entende problema até certo ponto, e essas pessoas estão afundadas numa vida de pecado, né? E não tem força para sair. É verdade. Cabe a nós sempre nos lembrarmos, né, do que você falou, o que o apóstolo Paulo disse, né? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? E olha, para você que está nos assistindo e talvez pense, e assistiu programas anteriores, né, e talvez pense que a gente combina esse script, isso não é combinado. O que a Silmara está dizendo aqui já foi dito por outras pessoas que sentaram nessa cadeira, porque é uma realidade, e é uma realidade que não passa despercebida. Porque nós conversamos com pessoas que, assim como eu e a Silmara, e talvez você que está nos assistindo, um dia esteve numa igreja, um dia teve um trabalho com o Senhor comprometido, um dia teve a sua vida de devoção, de oração, de jejum, e por causa de um deslize, por causa de um tropeço, acabou indo para as ruas. E essa é uma realidade. Então, repito as palavras do apóstolo Paulo, você que pensa que está em pé, cuidado para não cair. É uma realidade dura, né, Silmara? Verdade. Não é fácil, não. Mas, enfim, vida que segue, né? Eu queria só fazer um comentário, quando você mencionou a questão do bazar, assim, por conta de esclarecimento mesmo, né? Porque tem uma das coisas que eu me preocupo muito, que é a questão de transparência, a questão de prestação de contas, né? A gente trabalha junto, você sabe disso. Sempre que a gente faz alguma ação, eu sempre peço, olha, vamos tirar as fotos, vamos divulgar. E essa divulgação, ela tem o intuito de envolver outras pessoas, de incentivar outras pessoas para fazer, né? Mas também, lá no fundo, tem essa prestação de contas, né? Porque você que vem à igreja, você que faz uma oferta para o GEAS, né? É importante você saber como os recursos estão sendo utilizados. E quando você falou do bazar, eu me lembrei de uma coisa muito importante, porque você sabe, nós recebemos doações de roupas de várias formas, né? Nós recebemos doações de roupas que infelizmente, da forma que a gente recebe, a gente joga fora, porque não tem o que fazer com aquilo, né? Infelizmente a pessoa, talvez até inconscientemente, ela acha que ela está ajudando, mas na verdade não, ela está transferindo o lixo da casa dela para o nosso lixo aqui, né? É uma realidade. Recebemos roupas usadas em bom estado, algumas nem tanto, isso não é problema algum. E recebemos roupas muito boas, e roupas novas inclusive, né? Então, eu estou te falando isso por quê? Porque de repente você faz uma doação para o GEAS de uma blusa sua nova, por exemplo, e você acha que essa blusa vai para uma pessoa em situação de rua. E aí de repente você ouve anunciar na igreja que vai ter um bazar, e você vai conhecer o bazar, e você vê a sua blusa lá no bazar sendo vendida. Então isso, para quem não conhece, em princípio pode causar um sentimento ruim, né? De, olha, o que estão fazendo com aquilo que eu doei, né? Então aqui vai um esclarecimento. Você que faz doações para a igreja, de produtos nessas condições que eu falei, os produtos novos nós não entregamos para as pessoas em situação de rua. Por quê? Explico. Uma pessoa que está em situação de rua, dificilmente ela não tem problema com algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, dificilmente. E quando você entrega para essa pessoa algo de valor, algo que ela possa vender, né, normalmente isso é vendido e você, com essa boa ação, você está alimentando o vício daquela pessoa, você está alimentando o tráfico, você está alimentando uma indústria que gira por trás de tudo isso. Nós não conseguimos impedir essas situações, mas nós procuramos utilizar os recursos da melhor forma possível. Então, nesse exemplo que eu dei da blusa da Silmara, o que a gente faz? A gente pega a blusa da Silmara, que na loja custa R$100, por exemplo, e vendemos no bazar por 50, por 40, e esse dinheiro nós compramos cobertores, com esse dinheiro nós compramos meias, toucas, com esse dinheiro nós fazemos a sopa, enfim. Nós transformamos o recurso de uma forma que ele realmente tenha o fim para o qual ele foi destinado e não haja nenhum desvio pelo caminho. Então, essa palavra de esclarecimento é exatamente por conta disso, de prestação de contas, tá certo? Que independente, assim, só para complementar, independente do meio que chega até nós, vai para essa pessoa, exatamente, né, pastor? Porque exatamente. Se a blusa é vendida no bazar, o recurso vai para o caixa que o GEAS mantém, para comprar os elementos que vão na sopa, complementar os recursos das cestas básicas, né, que nem sempre a gente consegue arrecadar os itens, todos os itens para montar todas as cestas. Então,
indiretamente está indo. É verdade, é verdade, é verdade. E só para falar mais uma coisa. Pode falar. O bazar é bem legal, viu, gente? Assim, eu tenho várias roupas do bazar, são muito boas mesmo. Assim, certamente quem é da igreja já me viu com uma blusinha que estava no corpo de outra pessoa, mas eu gosto. Eu acho que isso incentiva a economia circular, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo muito que desperdiça muitas coisas. Então, voltar essa roupa, essa calça para o ciclo de consumo é importante. É importante porque ajuda o bazar. E quando eu enjoo da roupa, volta para o Geas de novo. Porque aí, se não dá para vender no bazar novamente, obviamente, vai para aquela pessoa que está em situação de rua. Então, ela continua circulando. E eu acho que a gente precisa ter esse pensamento também, um pouco de pensar nesse modo circular das coisas. Senão a gente só desperdiça, a gente um consumidor, se torna um consumidor consumista demais, não pensa no processo todo, não pensa na cadeia toda, né? Verdade. Então, é um pouco isso. Verdade, isso aí. Bom, você que está nos assistindo, eu quero dizer para você que, infelizmente, esse programa está acabando. Nós só temos mais alguns minutinhos para ficar aqui, mas eu quero te dizer, olha, ainda tem muita coisa bacana que a Silmara vai dizer na semana que vem. Na próxima terça-feira, às 15 horas, estaremos aqui novamente e tem muita coisa bacana que a Silmara tem para trazer e para compartilhar com a gente. Tá certo? Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Me sinto muito feliz e honrada, como disse, em participar. E, assim, volto a afirmar o quanto para mim é gratificante como pessoa, como serva do Senhor, como cidadã, servir no Geas. Glória a Deus, glória a Deus. Silmara não falou, mas eu vou falar. A Silmara, ela tem 2 anos que está com a gente no Geas, mas sempre muito ativa, muito proativa, né? Tudo isso que ela falou do desejo de servir, isso se materializa nas nossas necessidades aqui na igreja. E hoje, ela não é somente membro do Geas, né? Aquele que executa com amor, com disposição, com vontade, né? Ela coordena os trabalhos também, ela organiza os trabalhos. A Silmara é responsável por um dos grupos que sai às ruas à noite, de madrugada, e o trabalho tem sido edificante, não só para aqueles que recebem, né, que são o alvo das ações na rua, mas para aqueles que participam também. Então, quero te agradecer, que Deus continue te abençoando, te capacitando, te dê muita saúde, muita disposição, né, mais do que você já tem, né, para que a gente possa servir ao Senhor juntos aí, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Obrigado, viu? Amém. É isso aí, gente. Nós estamos terminando mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu tenho certeza que aquilo que você viu e ouviu aqui, de alguma forma fez bem para você, de alguma forma te instigou, de alguma forma talvez até te confrontou. E eu quero te pedir uma coisa, que você não esqueça esse sentimento que você teve quando você viu ou ouviu alguma coisa aqui. Saiba que em tudo na nossa vida existe um propósito. Se você está aí assistindo agora, é porque existe um propósito para que você esteja aí. E quem coordena esses propósitos é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Tenha certeza que se você se sentiu tocado, emocionado, se você se sentiu até constrangido a fazer alguma coisa, vou te dar uma dica. Pega uns minutinhos do seu dia, entra num lugar sossegado, conversa com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me fez ver aquela realidade? Eu tenho certeza que você vai ser uma outra pessoa. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus possa prosperar o trabalho das tuas mãos e que você se envolva cada vez mais com a causa dos necessitados. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte em uma das suas cartas, na sua carta: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então não seja um pecador por omissão. Faça aquilo que estiver ao teu alcance, tá certo? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, um restante de semana abençoado para você, para sua família e todos os seus queridos. Deus te abençoe. Fica na paz.